Olá, Olá, olá Teresa, olá a todos, olá, bem-vindos a este canal. Se ainda não subscreveram este canal do YouTube, então hoje, por que não começar hoje? Se gostam deste vídeo e deste tipo de vídeos, deixem hoje o vosso comentário por baixo. E hoje estamos aqui para recebermos a nossa querida Teresa Oliveira. Teresa Oliveira, muito obrigada por ter aceito este convite para esta conversa, que nos é especial. A Teresa já é uma pessoa muito especial para mim porque já me acompanha desde o início nesta jornada que, enfim, tem sido tão difícil. E a Teresa, antes de mais, olá, está muito bonita. obrigada. Ela também está bonita. Obrigada, querida. Obrigada por ter aceito este convite para fazer esta conversa. Olha, eu acho que sim, eu acho que todas as mães que tiveram problemas com, que vou ser portuguesa a 100% com as nazistas, devem realmente de se expressar, de expor os casos. Quanto mais casos se expõem, mais audiência temos e mais as pessoas acreditam. Porque, infelizmente, há muita gente que não acredita. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, ou são drogados, ou são alcoólicos, é porque a casa está mal arrumada, é porque a criança está com os sapatos não adequados à estação. É ridículo. Talvez um medo, Teresa, talvez pensem e acreditem que nunca lhes vai acontecer a elas, não é? Só acontece aos outros. Só acontece aos outros, é verdade. Se realmente as pessoas só pensam que só acontece aos outros. E também, para ser honesta, eu pensava isso. No princípio, alguma coisa a mim fez, porque eu sempre tive conhecimento de retirada de crianças aqui na Inglaterra. Okay. Mas alguma coisa a mim fez, ou é drogada, ou... Porque é aquilo que se ouvia dizer na altura. Pois, que elas estão sempre a fazer um bom trabalho, não é? Bem. Ora bem, Teresa, a nossa querida Teresa Oliveira é da Madeira e vai contar então a sua história e infelizmente tem uma história associada aos serviços sociais que já participou na reportagem da entrevista da Ana Leal, quando nós fizemos essa entrevista em outubro de 2016. A Teresa já tinha participado nessa entrevista, mas infelizmente na televisão nunca há tempo para contar aquilo que realmente nos vai na alma e aquilo que a gente realmente quer contar. Hoje, Teresa tem o tempo todo para dizer e contar todos os detalhes que acha importante. Ora, a Teresa Oliveira, então, da Madeira, já vivia há cerca de 10, 11 anos em Inglaterra, estava bem integrada, mas vai então contar a sua história, a história da Nélia. Da Nélia. Pois, a Nélia foi uma criança que eu cuidei desde... Portanto, ela ainda não tinha feito um aninho quando começou a viver comigo. Conhecia, portanto, uma família muito pobre, já havia irmãs dela que estavam já numa instituição e um irmão numa outra instituição, e eu então comecei a cuidar da menina aos fins de semana. E depois ela foi ficando. Chegou-se à altura de eu realmente... Mas isso ainda na Madeira? Sim, na Madeira. Chegou-se à altura de eu realmente decidir viver na Inglaterra, porque eu tenho cá uma filha, casada, com filhos, tenho 2 lindos netos. Sim. E claro que eu tive que pedir à mãe se dava autorização que ela viesse para a Inglaterra. Isso. E assim foi. Eu trouxe a menina. Na mesma altura estava o divórcio da mãe no tribunal. A mãe estava-se a divorciar do pai. E nunca conheci o pai. Aliás, já o conheço, mas nunca conheci o pai nessa altura. E o tribunal deu-me, não é a custódia, tinha a guardian. Sim, a mãe tinha a custódia legal e eu tinha a guarda, eu era a guarda dela. Sim. Portanto, no certidão de nascimento da Nélia, está lá o meu nome como guarda, dada pelo Tribunal de Menores do Funchal, a data já não me recordo. Ela, quando chegámos cá, e depois logo numa nursery, no infantário. No infantário, mesmo aqui ao lado onde eu vivo, eu continuo a ver na mesma área. E a menina cresceu, ela aprendeu logo inglês muito rápido, todo mundo ficou, até a minha filha e tudo ficou, ela era uma criança inteligente. Sim. Ela era uma criança muito inteligente e meiga, era uma criança meiguinha e inteligente. Portanto, ela tinha cerca de 2, 3 anos quando foi para aí?
ela já tinha feito os 3, ia quase fazer os 4, portanto ia vir para cá, acho que penso que foi no mês de julho ou junho, a Nestinha estava aberta, mas ela só entrou em setembro. Foi quando eu realmente decidi que ficaria aqui de vez. Pois, entretanto, a minha ela cresceu e tudo, e eu estava aqui, a Nélia, tinha assim um feitio de ir buscar coisas do armário, aqui e ali, às escondidas. Não era que não lhe faltasse nada, ela tinha a sua habitação, sempre teve o seu quartinho, sempre com os seus livrinhos, os seus brinquedos, ela tinha tudo. E dei àquela menina o que nunca pude dar à minha filha biológica. Ou seja, tratou a Nélia como filha como filha, ainda tinha mais condições com a Sim, Nélia do que realmente com a sua filha. Proporcionou mais condições para mim do que eu tinha, infelizmente, que me deram quando vivia na Madeira. E eu estava que ela, pronto, era um rabçado aqui, era um rabçado ali, mas eu achei aquilo mesmo parte das crianças. Porque se eu, na altura, quando tinha a idade dela, se eu visse algum rabçado, também era capaz de fazer a mesma coisa. You know? Se visse algum dia? Tirava coisas do armário. Era um gelado, era um biscuit, era um chocolate. Sim. Ela tinha muito isso feitio. E eu achava aquilo normal. Com as crianças, prontos. Embora eu dizia, Nélia, isto não se faz, porque tu estás aqui, a madrinha dá todos os dias isto e aquilo, não se vai aos armários buscar nada. Quando ela mudou para a primária, esse problema aumentou. O problema aumentou. E eu entrei em pânico, porque já não era só em casa, porque eu fui empregada de limpeza, portanto eu fazia as minhas limpezas em casas particulares, e notava também que ali havia qualquer coisa que ia faltar de vez em quando. Nunca ninguém me disse, a Nélia trouxe isto, a Nélia trouxe, mas eu sabia que ali, porque eu encontrava dentro das coisinhas dela, os papéis dos chocolates ou disto ou daquilo, e eu sabia que aquilo não era de casa. Portanto, ela tinha entrado de algum lado. Ok, mas era só doces, era só coisas sem qualquer tipo de maldade, não era? Sim, depois começou com dinheiro. Ok. Era uma libra aqui, uma libra ali. Entretanto, ela começou ao shopping a buscar o jornal, ou alguma coisa que faltasse em casa, de comida ou isso, e mandava ela ao shopping, mesmo aqui ao lado. Sim. E quando, eu disse que ela tinha já aos 7 anos, ou já estava na primária, aos 7 anos, ela ficou com a minha filha um fim de semana. Ou penso que era o off-term, que é aquela escola, as férias da escola. Sim. E eu resolvi decorar o quarto da Nélia. E quando eu afastei a cama da Nélia, eu não sabia se estava num quarto de uma criança, se estava num birthday party de uma criança. Era papéis de chocolate por baixo da cama, por baixo do colchão, em todo o lado. É aí que eu realmente entrei para nós, senão isto tem que acabar. Comecei a castigá-la de diferentes maneiras. Comecei mesmo a castigá-la fisicamente, que é verdade, eu não vou esconder isso, porque eu castiguei-a fisicamente. Só que o problema continua pior e pior. Mas, Teresa, quando diz que a castigou fisicamente, não é torturar a miúda, provavelmente. Dá-lhe um tabete, dá-lhe uma bufatada, ou seja, fazia aquilo não mais do que a forma de educação que provavelmente recebeu e aquela que sempre viu como sendo a correta. A correta, porque eu penso que uma palmada, uma bufetada na hora certa, não faz mal a ninguém. Afasta as moscas. Afasta as moscas, isso é verdade. O tempo foi passando e eu, outra altura, tornei a dar uma revista no quarto dela e encontrei as mesmas coisas. E depois ainda encontrei, eu não sei como é que, eu devo dizer o nome do shopping, não é estar a fazer publicidade, coisas que ela roubava do Class, Shop Class, que é anéis e coisas para o cabelo. Ok, sim. Nós também temos cá essa loja. Eu penso que na Madeira tem um shopping. Sim. Ainda com os labels, com os preços. Ok. E eu perguntava a ele, então, Nélia, de onde é que foste buscar isto? Fui que encontrei no chão. Fui fulana que me deu. Fui a ciclana que me deu. E eu perguntava às miúdas, mas não deve só dizer a Nélia. Portanto, ela tirava. Também começou, claro, a ir com os 11, antes de ela ir para a secundária, como a Wanda sabe, a secundária aqui começa aos 11, 12 anos. E antes de ela ir para a secundária, ter cuecas novas que eu encontrei
escondidas junto com as roupas dela. Ou seja, a Teresa nitidamente começa a ver que a Nélia tem o hábito de tirar, digamos, a palavra, porque vai retirar sem pagar, porque se calhar não pagava, obviamente, não tinha o dinheiro para pagar. Não. Começou por tirar um chocolate de onde não devia tirar, sem ter autorização, e depois passou a haver o hábito passou o dinheiro, passou as roupas. Eu andava tão preocupada com a situação, porque aqui uma criança a partir dos 9, 10 anos é responsável pelos actos. E eu quando ia aos shoppings com ela, portanto, os fins de semana, quando nós íamos fazer shopping, especialmente de roupas ou coisa assim, e eu mesmo que não comprasse nada, eu levava a Nélia aos fitting rooms, aos provadores, para revistá-la de cima a baixo, com medo, quando saíssemos do shopping, os alarmes na coisa, porque ela ainda não tinha a noção do alarme que põe nas roupas. É para ela ainda ver o medo que tinha. Ou seja, amor de mãe, não é? Amor de mãe. Porque se não tivesse amor à criança, não queria saber dela se ela fosse castigada pelas autoridades ou não. Porque eles querem ver muitas crianças a serem levadas pelas os securitas dos shops. Sim. Eles saem, roubam alguma coisa, ou lá não dá, e vai o securita e leva a criança. Não tem crianças pequeninas, mas de 10, 12, 14 anos, 15, cheguei a ver isso. E eu entrava em pânico. Exato. Quando ela começou na secundária, o problema lhe piorou mais. Já não era uma libra, não era duas, eram notas de 5, 10, era o que ela encontrava. Okay. E o meu companheiro um dia disse-me assim, olha, quero falar contigo sobre uma coisa sobre a Nélia, mas não leves a mal porque tens que ter mesmo por um travão nisso. E eu falei, mas o que é que se passa? E foi quando ele me disse que estava-lhe a faltar dinheiro em casa. Okay. E não podias ver outra pessoa, se não era. Ele sabia que era ela. E, entretanto, ele já tinha falado com ela. Olha, que se a tua mãe tem conhecimento do caso, tu vais entrar em problemas. Pois. E eu sentei-me com ela, mas, entretanto, já me alterei, porque isto é mesmo assim, já me alterei. E ela começou a dizer que precisou do dinheiro para pagar aulas de natação, onde era mentira. A escola dela nem tem piscina, que era para pagar aulas de coisas desportivas, onde ela realmente estava com uma amiga dela, mas a mãe da amiga disse-me assim, eu encarrego-me de pagar as da Nélia, porque ela para elas jogarem as duas. Okay. E eu dizia lá, isso é impossível, a mãe da Isabel já me disse isto assim, tu estás a mentir, tu tiraste o dinheiro e onde é que gastaste esse dinheiro? O pessoal disse que era para pagar um livro, onde aqui todo mundo sabe que os livros são de graça. As alunas não pagam livro, a não ser escolas particulares. Sim. Mas aqui isso acho que também disse que é pago, já está incluído a propina da escola. E ela começou a mentir e eu alterei-me a mentir, mas mentir a sério. Isto que idade é que ela tem? Que idade é que ela tem agora? 14 anos? Não, tinha 12. Tinha praticamente acabado de fazer os 12 quando isto aconteceu. Ela já estava na secundária. Yolanda, isto não é estar a... Aquilo que as pancadas que lhe dei não foram assim tão más. Se fosse tão más, tinham-me obrigado, como fizeram com a Yolanda, a levar a Nélia ao hospital. Exato. E isto não aconteceu. Sim, levaram a Nélia para ser vista pelo médico, mas não foi por causa das pancadas que lhe dei. Levaram a Nélia para ser vista pelo médico para ver se ela estava intacta. Não sei se a Yolanda percebe que é isso que fazem. Sim. É isso que o médico, e eu concordo que eu faço. Sim. E realmente... Mas então houve essa chamada de atenção, houve uma chamada de atenção física por parte da Teresa, e agora como é que isso passa para eles saberem o que é que se passou a seguir? Ela fez queixa na escola, ela queixou-se na escola. Foi nesse dia que eu lhe bati fisicamente, portanto, dei mesmo. Isto foi numa quinta, na sexta-feira ela não veio para casa. Não foi para casa? Não foi para casa. Eu recebi um telefonema da escola, para me apresentar na escola
mas por volta das 3, que é a hora que eles saíram, 3, 3 e um quarto, o meu companheiro levou-me, que ainda fica um pedacinho distante aqui, e quando eu cheguei lá, já estava a Segurança Social, uma assistente social e um senhor também, da assistência social, e a diretora de turma da Nélia. Eu começaram a fazer perguntas, e eu não menti, disse, realmente passou-se isto, mas contei tudo, aquilo que eu contei à Irlanda, também contei lá na escola. Sim. E a professora a diretora da turma ficou assim muito parva, porque a Nélia era uma aluna exemplar. Era uma aluna do top da classe. Uau. E eu recordo-me que a última reunião que eu tive com ela, e ela disse-me, Irlanda, nunca me esquece esta frase, se eu tivesse a turma cheia de Nélias, eu era considerada a melhor professora da escola. A ver. Porque ela era muito, muito boa aluna. Até na primária e tudo, era muito boa aluna. Eu mesmo tinha cuidado Teresa, uma criança só pode ser boa aluna se tiver um bom ambiente familiar em casa. Em casa, foi, pois. E amor em casa, porque nenhuma criança se dedica aos estudos se for espancada em casa, por exemplo. Mas isso não conta no processo. Claro. Porque ela era muito boa aluna. Isso não conta no processo. Convém. Sim, diz que ela que era muito smart para a escola, sempre bem fresca, com o uniforme limpo, e isso está. Agora, das notas, porque não convém. Não convém porque é precisamente esse pensamento. Se ela é boa aluna, é porque tem boa estabilidade em casa, e é amada. Claro. Mas quando ela entrou na secundária, ela começou a ser espancada por outras miúdas. Precisamente por ser boa aluna. E precisamente por chamar a atenção, o uniforme limpo. Sofreu bullying. Ela vem para casa por 2 vezes com os dentes partidos, com o dente partido. Poxa, não era brincadeira. Só que isso não, tudo é normal. E isso aconteceu também quando ela tinha 12 anos, nessa altura. Sim, os dentes partidos aconteceu quando estava comigo. Então e nessa altura chamaram-na à escola? A mim? Sim. Não, que engraçado. E eu, entretanto, ela tinha, todos os alunos têm o record book que a gente escreve, que a gente lê, coisa, e temos que assinar todas as semanas. Até hoje, eu mencionei esse pormenor, do dedo partido e de nodas nas pernas, de pontapés que ela levava, puseram-lhe aquelas, como é que se diz em português, plastas, pensos rápidos, para tapar a nódoa, mas nunca contactaram a mãe. Pois, lá está. Ou seja, já aí vemos 2 maneiras de estar diferentes. Quer dizer, se houve uma repreensão por parte da mãe, é o fim do mundo, é de ser chamada e é de ser questionada. Mas, no entanto, se a miúda chega a casa com os dentes partidos e se há bullying na escola e se não há contínuas a tomarem conta dos miúdos, aí é normal. Aí é normal. É tudo muito normal, porque as crianças pegam-se umas com as outras, empurram-se umas com as outras, discutem, isso é muito normal. E a Nélia contava à atriz o que é que se passava relativamente aos dentes, quando ela teve os dentes perdidos? Ela contou-lhe quem é que batia? O dente era o da frente. E eu notei logo, disse, claro. Todo mundo partido, como é que isso aconteceu? E ela disse-me que estava na filha para o almoço e houve umas miúdas que se meteram à frente. E ao se meter à frente, a Nélia disse, não, põe-te na filha, põe-te atrás. E deram-lhe assim um morro na cara. Sim. e partiram-lhe o dente. Ok. Sim, continuo, não se preocupe. E eu tudo isso escrevi no record book, mas nunca ninguém me entrou em contato comigo. Até houve uma altura que a Nélia já falsificava a minha assinatura. Porque eu às vezes esquecia-me, porque isto é mesmo assim, às vezes esquecia-me porque era o fim de semana, e eu aos fins de semana também ia para a casa da minha filha, e às vezes passava e não me ensinava esse caderno. E quando me lembrava, ela já tinha assinado por mim. Ai, meu Deus. Esperta. Ela já tinha assinado por mim. Não de propósito, não de malícia. Não de malícia. Ali não havia malícia. Exato. É porque se ela não chegava à escola com a assinatura do caderno, chamava ela a atenção. Pois. E ela, para não ser chamada a atenção, então falsificava a minha assinatura. Exato. Agora imagino uma miúda de 12 anos a me falsificar a minha assinatura. Exato. E era tal e qual.
Ela depois usou essa assinatura, depois continuar mais para a frente. Quando eu fui chamada à escola, comecei a contar e comecei a coisa e expus a tal história dela ser bullying na escola, com plastas e o partido. E a diretora ficou a olhar para mim e eu disse, ela deve estar aí, ela ainda não saiu da escola, ela deve estar aí, vem buscar o caderno. E ela foi buscar o caderno, a diretora, e começou a ler. Ela só realmente está aqui. Eu fui tonta, porque se eu tivesse conhecimento de que isto ia dar no que deu, eu tinha tirado o caderno das patas, e era uma prova que eu tinha de que ela era bullying na escola, porque nunca foi mencionado no tribunal de que ela era bullying na escola. Exatamente. Ou seja, até de que forma que até sabiam que tinha sido você a dar-lhe uma bufatada e não ter sido bullying na escola. Yeah. Isso só funciona porque você foi honesta. Porque se você não tivesse sido honesta, tinha sido bullying na escola. Eu sempre disse à Segurança Social, as únicas pessoas honestas neste processo fui eu e a mãe biológica dela. Eu tive que assinar uma autorização para levar ela ao médico. Porque isto é assim, agora fazem tudo entre paredes. Agora, mas nessa altura era preciso a mãe assinar. Eu disse, mas vou levar ao médico porquê? E eles já nós temos que estudar o caso e a Nélia tem sido vista pelo médico. Eu disse, mas não, tinha uma hematoma-zita aqui e ali, mas não era coisa de levar ao médico. E então, quando a Ação Social me disse, tem que levá-la ao médico para ver se ela está intacta. Eu disse, mas ela nunca teve namorado. Por isso, a razão que isso aconteceu, vou falar eu bem também, uma das razões, é porque a Nélia queixou-se de que eu não deixava ela ir dormir à casa das amigas, nem para o cinema com as amigas, e não deixava, porque eu tinha medo, porque a Nélia tinha também um filho, desde pequenininha, já ainda vivia na Madeira, que ela tocava nos outros e deixava-se tocar. E era o meu medo. Não, eu não vou-te deixar ir para lá nenhum, porque tu tens este problema. Para proteger a menina, para proteger a sexualidade da menina. Eu protegia a Nélia com unhas e dentes, porque sabia a criança que era. Sem maldade e podia haver alguém, infelizmente, que se aproveitasse da inocência. Se aproveitasse, sabe como é a podridão deste mundo? Claro. Não é só aqui, mas é a podridão deste mundo. Vou levar ela ao médico e pedir-me se ela podia ficar em casa da Isabel, posso dizer o nome da amiga, por 2 ou 3 dias. E eu disse, ela pode ficar lá, mas por que razão que ela tem que ficar lá? Lembro que isto era um fim de semana. E aos fins de semana eu tinha que ir para a casa da minha filha, porque a minha filha tem business. A minha neta na altura tinha, acho que era 6, 7 aninhos, e a minha filha precisava de mim para cuidar da minha neta. E não era que eu disse, bem, ela que fica, na segunda-feira eu vou buscá-la à escola. Quando eu fui buscá-la à escola, ela já não quis vir. E como eu assinei para ela ficar em casa dessa amiga, usaram essa assinatura para tudo, para não deixar ela mais vir comigo. Meu Deus. Que é isso que eles fazem. Nunca ninguém deve assinar, nem para o advogado representar, nem para ficar em casa de uma amiga, nem vamos ficar com ela uma semana ou 2 para a gente estudar o código. Nunca ninguém deve assinar assinatura nenhuma. Rigorosamente nada. Com uma assinatura, eles até fazem papéis falsos. Por exemplo, sorte de que a Nélia tinha 12 anos e era portuguesa, nasceu em Portugal. Mas se ela era pequenina e nascida neste país, com essa assinatura, eles faziam o processo de adoção. Pois é. Que eu, entretanto, depois comecei a ver vídeos no YouTube e pessoas que me diziam para cuidado, ela não vem mais para casa, porque assim... Isto foi em que ano, Teresa? Olha, isto foi precisamente na altura do caso da Madeleine. Madeleine McCann. E o caso da Madeleine McCann, 2007. 2007, ok. O caso da Madeleine McCann influenciou muito para que crianças portuguesas fossem roubadas aos pais para negócio. É sério? É sério. Influenciou muito. Então foi como um castigo aos portugueses? Um castigo, porque eu não sei porquê, mas nunca houve tanto, depois do caso da Madeleine McCann, nunca houve tanto caso de mães portuguesas que perdessem os filhos.
por meras coincidências, coisas inúteis. Isso é grave. Isso é muito grave, é muito feio. Até porque, no caso da Madeleine McCann, os pais, para além de já deviam estar presos, porque segundo o Gonçalo Amaral, segundo toda a informação declarada pelo Gonçalo Amaral no livro dele, da investigação que foi feita, o cadáver, eles encontraram o cadáver, houve omissão de cadáver, houve abandono das crianças, todas elas menores de 4 anos, 3 crianças completamente abandonadas à mercê, e pelos vistos na noite anterior ao sucedido, a Madeleine McCann tinha chorado e chorado durante horas e os pais não estavam lá, isso que ele relata no livro dele. Não é? Mas, no entanto, eles ficaram sempre com os gêmeos, eles nunca lhes foram retirados, nunca houve futuro risco emocional de nada. Mas fosse eu a deixar a Nélia, mesmo com 11, 12 anos em casa, para ir para o cinema, ou beber aos copos, era uma guerra. Meu Deus. Porque aqui, a partir dos 13, 14 anos, é que podem já ser mais independentes. Pois. Conclusão, a Nélia, com 12 anos, foi afastada de si. Foi afastada, entretanto, eu telefonava-lhe, porque eu tinha-lhe dado um telemóvel. E eu telefonava-lhe e ela nunca atendia, porque ela sabia que era o meu número. Nunca atendia, eu entrei em pânico e telefonei à mãe. Olha, tens que vir cá, porque aconteceu isto, e ela refusa ser viver comigo. Yolanda, eu paguei a viagem à mãe está a ver. A mãe teve cá 3 semanas, só conseguiu ver a Nélia uma vez. Meu Deus. E o câncer, sei como se diz em português, não é muito longe daqui. Não é muito longe daqui. Da cidade, ok. Não é muito longe daqui. Porque a Nélia não queria. Porque entre uma semana, eu entretanto tinha dado, a mãe não tinha cá chegado. Eu dei o número de telefone da casa da Isabel, para ela telefonar. E ela disse logo, não quero falar contigo. Ora, a Nélia era uma criança que eu levava a Nélia à Madeira 3, 4 vezes por ano. Para ver a mãe. Para ver a mãe. Porque assim, eu dizia à mãe dela, olha, eu tomo conta dela, sou responsável, mas tu és a mãe. Portanto, eu fiz de tudo para aquela miúda ter sempre contacto com a família. E ficava, pronto, e quando ela chegava em Madeira, ela parecia um papi dog atrás da mãe. Mami. Ela tinha uma boa relação com a mãe? Ela tinha uma relação. Com o pai, não. Com o pai ela não teve muita relação. Ou relação nenhuma. Mas com a mãe e com as irmãs ela tinha uma relação linda. E quando a mãe soube da situação que se passou, ficou contra si ou apoiou-a? Olha, quando não sei, agora não me recordo se eles ligaram para ela. Mas eu penso que sim, eles chegaram para ela através de uma intérprete brasileira, que isso é outra coisa, que as intérpretes devem ser portuguesas e não brasileiras, ou ucranianas, como uma ucraniana também que ligou para ela. A mãe disse, aquilo que ela fazia à Teresa, se fosse aqui na Madeira ainda levava mais. Usaram isso contra a mãe. Usaram isso contra a mãe. A mãe chegou, portanto, só vi ela uma vez, e foi que eu tive uma grande discussão com a assistência social e ela nunca deu um beijo à mãe. Ela põe-se de lado e pouco falava e depois ela disse para, não sei se foi para a assistência social, mas eu penso que era a família de apoio com quem ela estava, queria bombons e levaram ela, saíram com ela e ela veio com aqueles bombons que a gente escolhe e põe numa plástico, não sabe? E estava ali na visita a comer e não falava com a mãe. Que é isto que lhe disse a assistência social. Vocês sabem que ela veio vir comigo porque a mãe não tinha grandes possibilidades de ela ter. E então ela chega com uma taça de bombons para comer à frente da mãe. Não sei se ele ainda está... Sim. A mãe não tinha possibilidade de comprar um litro de leite. Pronto. Mas ela veio com uma taça de bombons. Ou seja, ostenta uma certa riqueza, digamos assim, que a mãe não tinha. Entretanto, a mãe, eu penso que o marido da senhora que ela tinha, ligou a perguntar o que ela queria para o jantar. E isto eu sei isto que a intérprete, ela tinha uma intérprete lá.
E ela disse, como a gente ontem fomos ao McDonald's, a Nel quer dizer, como ontem fomos ao McDonald's, hoje podemos comer pizza. Que bom. Tão saudável. Comida tão Tão saudável. saudável, yeah. Podemos comer pizza. Coisas que provavelmente a Teresa não fazia para as miúdas Não. terem para as suas filhas terem uma boa alimentação, não era? Não. Nunca fez pizzas nem McDonald's nem essas coisas para as miúdas crescerem bem. E agora ela não querem saber. Porque é isso, Yolanda, é isso que fazem. A criança é tirada, é dar tudo e mais alguma coisa à criança. Portanto, eles compram o amor da criança. Coisas que a mãe não pode dar nunca dê na vida. E isso, eles presenciaram um telemóvel para ela e quando lhe perguntam, mas ela tem um telemóvel? E diz-me ela assim muito rápido, a Guardian. Sim, a Guardian é uma pessoa, a Yolanda sabe muito isso bem. Mas ela não tem telemóvel. E o meu companheiro disse, o telemóvel também lhe deu. A mãe comprou para ela e tirou. Portanto, elas nem sabiam que elas tinham um telemóvel. Nem sabiam que elas tinham um telemóvel. Mais tarde compraram um laptop. Um computador, sim. E perguntei, mas porquê que compraram um laptop a ela? Ela não pode fazer o amor que no computador da família de apoio. E diz para ela ser muito depressa. A família de apoio não tem laptops. O quê? Então o marido dela estava na altura, ele era da tropa, portanto ele estava no Iraque ou no Irã. Quer dizer, então como é que eles falam? Sim. E eu disse assim, Julia, eu não sou tonta. Então a família que a recebe, o marido supostamente estava a servir e não tinha computador, não contactava. Isso para si não fazia sentido. Quer dizer, não havia um computador para a miúda, foram comprar um computador à miúda. Um computador. E eu tinha avisado desde o princípio, tenho cuidado com o computador, porque eu apanhei a Nélia, meu companheiro apanhou uma mensagem de um miúdo que, por sorte, é vizinho da minha filha. Okay. A Nélia a pedir a ele para ele tirar uma fotografia à parte privada e mandar. E tudo isto eu avisei à Segurança Social. Mas ninguém me viu. Ou seja, uma miúda muito inteligente, mas sempre a precisar de ser alinhada no seu caminho, não é? Sempre com a proteção da mãe, mas quando a tenta proteger, acabam sempre por a desviá-la, não é? A desviá-la. A partir dessa mensagem, e ela só usava o computador quando eu estivesse em casa. Ela tinha que usar o computador para fazer os trabalhos. Supervisão. Sim. Mas eles não me coisam. 3 meses, portanto, isto foi em maio que ela saiu, no dia 7 de maio, nunca me esqueço, no dia 7 de maio ela saiu. Em julho, estava previsto a Segurança Social levá-la à Madeira para fazer um acesso à família. Que isso é tudo bom. Desculpa o termo, isso é tudo bullshit, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Levá-la à Madeira. E eu estava em casa da minha filha, não estava cá em Oscar, estava fora, e recebo uma chamada de uma senhora que eu trabalhava, e continua a trabalhar para ela. E diz-me ela assim, muito depressa, sabes quem passou por cá? Eu disse, quem é? A Marisa. Eu disse, impossível, porque ela deve estar na Madeira. Sim. Ela disse, não, ela veio juntamente com a Nélia, a Nélia foi juntamente com a amiga Isabel, a tal famosa amiga, à casa desta senhora pedir para fazer babysitter para as filhas. Que fazia babysitter também para as filhas. Na altura, a mais pequenina, não vou nomear o nome, tinha 2 ou 3 aninhos. E a Nélia era louca para essa miúda, e a miúda para ela. Se a Nélia estivesse comigo, porque é isso que ela levava sempre a Nélia comigo em altura de férias escolares, a pequenita nem sequer me queria brincar com a Nélia. E quando a Isabel e a Nélia chegaram lá, a miúda escondeu-se atrás da porta. Porquê? Porque a Nélia e a Isabel estavam vestidas a punk. Com aqueles fatos pretos, aquelas pinturas, o cabelo penteado. Sim. E a pequenita ficou com medo. E a sua amiga ficou chocada. 3 meses depois. Eu, entretanto, ligo para a Guardian. Sim. Era a única praticamente que eu comunicava. Ligo para a Guardian e contei. Ela disse, é impossível, porque
onde é que ela tinha dinheiro para comprar essas roupas? A gente não lhe compramos. E digo, olha, fiz conhecer, e eu acredito que a pessoa não mente. Anyway, quando ficou, na altura que era para ler a Madeira, e aconteceu isso, e levaram ela para a Espanha, de férias. A família de apoio levou ela para a Espanha de férias. E por lei, como o processo estava no início, que a gente só perde completamente os nossos direitos à criança quando o tribunal decide se vai para a adoção, se fica em foster care, coisa assim. E eu tinha que assinar. Sim, ok. Ligo para a Guardian e pergunto quem é que deu autorização de levá-la para a Espanha? Então vocês pediram o passaporte para levá-la à Madeira. E dei o passaporte, que eu escondi o passaporte, não dei. Mas na altura que eles queriam para levá-la à Madeira, eu não podia negar o passaporte. Pois. Se fosse hoje em dia, negava. Sim. Hoje em dia, negava. Então, a vez de levar a menina para a Madeira, levaram para a Espanha. Porque para ela ir à Madeira era para ir ver a mãe. E era para ir Era tratar a mãe. família. E você, na sua inocência, pensa, olha, às tantas ainda vão deixar a menina com a mãe, aos cuidados da mãe. Afinal... Fui para a Espanha e quando aquilo tinha passo quente e depois quando lá passaram, porque se você não tem dinheiro assim para jogar fora. E ela disse-me ela assim muito pressa. Fui a família de apoio que pagou. E disse, really? A família de apoio não paga nada, vocês pagam tudo. Inclusive, eu não dei as roupas todas da Nélia. Levou algumas, eles levaram aos shops e ela escolheu a roupinha que... Pois, e já na altura essa família de acolhimento recebia quanto por a Eu penso que já na altura ela devia estar a receber cerca de 600 libras por semana. É muito. Isto há 15 anos. É muito dinheiro. 600 libras. Isso nos dias de hoje é para uns 800 euros. É muito por semana. Mas mesmo assim nunca foi o suficiente, porque ela só teve nessa família de apoio de maio a outubro. E eu vou dizer porquê. Houve uma altura que fomos chamadas a tribunal e o juiz ficou muito aborrecido com a Segurança Social porque ainda não tinha feito a tal visita à Madeira para... sim. Yeah. E resolveram então levar a Nélia em outubro, no off-term. Sim. Já nessa altura, a mãe teve cá, como eu disse, a mãe recebeu os papéis do tribunal através da advogada dela, porque ela teve uma advogada, eu tive uma advogada, a Segurança Social teve uma advogada e a Guardian teve 4 advogados para este processo. Imagina o balúrdio que o governo pagou. Sim. Tudo pago. Sim. Nada é de graça. E aí a mãe da Nélia leu em português e conseguiu perceber de que estávamos já se preparando para a Nélia ir com outra família de apoio para ficar até aos 18 anos. O que é que a mãe fez? A mãe não autorizou a Nélia vir para cá, porque era necessário a mãe autorizar a vir para cá. Que é isso que aqui, eles agora já devem ter conhecimento, mas na altura nem tinham conhecimento disso. A Nélia teve mês e meio na Madeira, com a mãe. A mãe não autorizou. Sabe o que é que fizeram? O que as nazistas fizeram? Levaram a mãe ao Supremo Tribunal, aqui, acusando a mãe de ter raptado a própria filha. Onde foi essas pulhas? Onde foi essas pulhas que a levaram à Madeira? Portanto, o Supremo Tribunal aqui envolveu-se com o Supremo Tribunal de Portugal e a mãe não teve outra alternativa senão assinar. Acusaram-me de que ela podia ser presa. O tribunal em Portugal não fez nada. Mas, Teresa, ela foi supostamente à Madeira para verificar se a mãe, isto é tudo mentira, mas para verificar supostamente se a mãe tinha condições ou não. Tinha condições, isso alguém... Mas na realidade foram lá, foi para apanhar a assinatura da mãe para roubarem a miúda à mãe. O tal papel que a mãe assinou para ela voltar, usaram isso que a mãe entregou ela de bandeja. Sem saber, assinou aquilo que eles quiseram. Agora não nomearam o nome, a mãe da Nélia, assinou para ela ficar com a gente. Não, ela assinou para ela voltar à Inglaterra, ficou se levar ela para o tribunal. Isto foi uma fantochada de tal maneira que isto é um filme.
Isto não é um filme. E depois o tribunal dizia que ela tinha que contactar a mãe uma vez por semana por telefone. Isso nunca aconteceu. A mãe ligava, ela dizia que ela não queria falar com a mãe. E a mãe dizia que ela ligava para a filha, diziam que a filha não queria falar com a mãe. E a filha diziam que a mãe não ligava. Pois, viram as famílias umas contra as outras. Viram. Há uma miúda nova, no início ganhou a independência dela, tinha os bombons dela, tinha o dinheiro dela, tinha o computador dela. Era uma mulherzinha que chegou. Eles lavam o cérebro à miúda. Eles lavam o cérebro à miúda, aos miúdos, contra a mãe. Os pais. É só as mães, nos casos estou a falar da mãe. Teresa, tem a noção que este vídeo pode ser tão importante para a Anélia, para ela finalmente agora, já uma miúda com quantos anos hoje? Ela vai fazer agora em novembro 29 anos. 29 anos, portanto, nós ainda vamos saber como é que está a Anélia hoje, ou em função do que sabe, mas este vídeo pode ser tão importante porque a Nélia, hoje sendo uma miúda bem mais madura, pode realmente ouvir da Teresa aquilo que se calhar nunca ouviu, nem nunca percebeu, porque nunca realmente soube o que se passou do outro lado. E por isso este vídeo é muito importante. E por isso que ela não sabe, como ela está a dizer, porque a nossa reportagem, que foi graças ao foi muito Banco Santiago, não nos explicou a função de si de cadeia. Explicou só o falhanço da Segurança Social. Exato. Mas para haver falhanço, houve coisas anteriores. Exato. E isso a Ana Leal não... Não há tempo para a televisão. Houve uma necessidade de dizer que havia vários casos de injustos, mas realmente agora percebendo o que se passou, a Nélia, quer dizer, tornou-se uma miúda, quer a liberdade dela. Ela tornou-se uma jovem selvagem, wild, selvagem ou coisa, e com um comportamento mesmo. O comportamento voltou da Madeira, através do Supremo Tribunal, ela já não foi para a família de apoio que estava, já foi para outra família de apoio, porque os 600 libras que a família de apoio recebia não era o suficiente para cobrir o que a Anélia fazia em casa, porque a Anélia, segundo aquilo que eu li, isso estava no processo, o quarto da Anélia foi necessário de fugar 3 vezes. Portanto, que ela levava comida, que é isto, a comida que lhe davam, não era comida portuguesa. E, portanto, a Anélia não gostava, e então o que ela fazia? Não queria que elas soubessem que não tinha comido, e pegava-lhe a comer e escondia no quarto. Isso aconteceu aqui também, comigo. Sim. Aconteceu uma vez ou duas, e ela escondia, penso eu, que deve ter sido da mesma maneira, a meio das roupas. De maneira, quando a família de apoio foi fazer, talvez, limpar o quarto, diz que foi necessário fumigar 3 vezes. Diz que havia muitos mosquitos e eu acredito que seja verdade, porque ela chegou a fazer aquilo. Ela foi com a família de apoio. Na família de apoio que ela estava, era uma senhora, não sei se era chinesa ou coisa assim, tinha também um miúdo. Na nova família? A família de apoio tinha também um miúdo. Na outra nova? Na outra nova, sim. E a Nélia começou a roubar. Começou a roubar. E a senhora bateu-lhe. Ela só teve 3 meses nessa família. E o menino perguntou, escuta, Nélia, mas então, estou na reportagem que ela tinha... Que ela mesmo que me disse, ela me tinha dito. Ela faltou dinheiro, ela disse que fui eu e bateu-me. Diz que a cabeça na parede. Disse, escuta, e então estou na reportagem? Pois. Sim, e o teu colega de casa ficou lá. Ficou, quer dizer, ela que deu com a cabeça na parede, conseguiu ficar com o outro filho. E eu que dei na bomba. Pois. Então, mas e aí como é que conseguiu o contacto com ela? Entretanto, ela já começava a me ligar, começava pelo telefone, porque ela sentia muitas saudades da Patrícia, da minha neta, que na altura tinha 7 aninhos, 6 aninhos. Ela já estava na primária. E eu recebo uma carta da Assistência Social, que as Assistências Sociais são nomeadas, tem um certo número de crianças que elas tomam conta, imagina-se. De que a Anélia começou a mostrar interesse, que queria ver a Patrícia, que era para dar o contacto da minha filha. E a minha filha disse, não, mãe, não deixe contacto meu,
Porque eu não quero essa gente, nem quero sequer ver essa gente. Pois, pintada. Não quero essa gente na minha porta. Claro. Eu leio para a assistência social e digo, mas a Nélia sabe um dia. A Nélia sabe que a Carla, posso nomear o nome dela, que a Carla mora. Ela pode lá ir. E diz ela muito depressa, mas ela não tem ordem de sair. Mas o quê? Não tem ordem. Ela vai para as discotecas, ela salta pela janela para ir para as discotecas com as amigas. Ela já foi presa, levada pela polícia por estar bêbada, fazer destroço na rua. E como é que a Teresa sabe disso? Pô, eu vou dar-lhe uma resposta que é não leal. Eu sou mais como um investigador. Porque é mãe, porque cuida, porque quer saber, porque procura. Eu procurei comunicar com as mães das colegas dela, desde a nursery, desde o infantário. Teresa, não tenho que responder. À minha pergunta não tenho que responder, não tenho que, obviamente, responder a tudo. Mas isto era só para eu saber se havia, porque não lhe é dado nenhum encontro com a Nélia. Nunca houve encontro. Perde a vista dela. Não, por elas não. Não há perdão nenhum. Elas cortam a relação e está feito. E está feito. E eu consegui realmente ver estas coisas, até fotografias que ela tinha na internet. Pois a Teresa procura, a Teresa é um coração que está partido, vai à procura da menina, procura saber como é que ela está. Ela tinha uma página na internet, a página chamava-se... Não precisa de dizer. O Mistério da Nélia, o Mistério Sexual da Nélia. Onde ela tinha fotografias praticamente nua, onde a gente se via os peitos, via-se a barriga, não se via bem, mas eu conheci o corpo da minha filha. Ok. E houve uma fotografia que eu até fiquei assim, da Nélia, não temos falado essa fotografia na entrevista, onde ela, portanto, vê-se os peitos, com a barriga, e ela tinha assim uma seta às partes privadas, onde dizia, se quiseres ter, if you want fun. Se quiseres te divertir. Essa fotografia, isto não me sai da minha cabeça, assim, meu Deus, uma miúda com, ela já tinha 13 anos, portanto, já tinha, outra delas já tinha decidido que ela ficava cá, portanto, fui depois disso. E essas fotografias estavam postadas aonde? No Facebook, num website? Não, no Facebook. No Facebook. Na altura era no Facebook. Portanto, ela está em acolhimento, onde já foi retirada a uma mulher que lhe bateu com a cabeça na parede, mas manteve o filho dela, porque era família de acolhimento, essa pode fazer o que entende, que já não lhe é retirada a criança. E a Teresa vê que a miúda está completamente abandonada, desprotegida, porque não lhe impõem limites, não lhe impõem uma educação, porque os limites da mãe servem não mais para proteger as crianças. Eles não protegem. Querem o dinheiro enquanto lá estão, não é? Eles não chamam nem atenção à jovem, claro. Porque as jovens têm a palavra. E se a jovem comunica para a segurança, para a assistência social que ela está, que é responsável, de que a foster family fez isto ou fez aquilo, e a família depois perde pontos. Portanto, isso depois tem que comunicar para o tribunal. Portanto, eu se tiver uma criança dessas, eu deixo-la fazer o que ela quiser. Já percebi. Eles são penalizados. Eles são penalizados quando são chamados a atenção. Eles só querem o dinheiro no fim da semana. Claro, não querem saber da criança para nada. Não querem educação, não querem nada. Ela começou a fumar, mas ela já começou a fumar antes do processo acabar. Começou a fumar, começou a beber, a se drogar. Pois, com certeza, a miúda, entretanto, começa realmente a não sentir amor. Ela não sentia amor, ela não sentia amor de ninguém. Não é amada e começa... E eu consegui ler no Facebook dela, onde ela dizia que o quarto... Ela fazia o resumo do quarto e que nem tinha o vestuário com 6 vestidos de damas de noivas. Não sei como é que se diz assim. Aqui é para damas de honor. Damas de honor. Eu disse assim para o meu companheiro, isto é impossível. Ela deve estar-se a referir ao quarto dela. Que, entretanto, ela tinha sido aqui, na Madeira, damas de honor de casamento dos meus sobrinhos. Porque a Nélia era tratada como um membro da família. Sim, sim.
Eu tive 3 sobrinhos, são os filhos da minha irmã que se casaram, e ela foi convidada para... Portanto, não é qualquer criança que vai, que é dar o número de uma noiva ou do noivo. Tem que haver um relacionamento de família, ou da grande amizade. Claro. Portanto, eles tinham a Nélia como um membro da família. Portanto, que ela chamava tio e tia e primos aos meus sobrinhos, aos meus irmãos e à minha irmã. E diz assim para o meu companheiro: é impossível, ela deve estar a referir ao quarto dela. Ela deve estar a referir ao quarto dela. E ela diz que passava também muito a chorar. E depois perguntava: mas porquê que tu passavas muito a chorar? Porque eu tenho saudades da minha família. Isto tudo no Facebook. Tudo no Facebook. Mas à Segurança Social, ela dizia que não queria saber nada da família. Isso, ou não, ou até realmente dizia. Mas chega a um ponto que eles não querem saber disso para nada. Não querem saber, porque quando o tribunal decidiu que ela ficava cá, o tribunal também decidiu de que tinha que levar, era para a Nélia ir à Madeira 3 vezes por ano. Páscoa, uma semana na Páscoa, uma semana no Natal, para passar com a família, e um mês das férias da escola, no verão. Para ir ver a mãe? Para ir ver a mãe. E também comunicar com a mãe, ou por carta, ou por... na altura já havia o mensageiro e coisa, para ela ter sempre contacto com a mãe. Ok, uau. Acredito que a primeira vez, depois do tribunal decidir o que ela ficava cá e o que a Segurança Social tinha que fazer, a primeira vez que comunicaram com a mãe foi quase 2 anos depois. Para quê? Porque, entretanto, o passaporte dela caducou. E eles precisavam da minha assinatura ou da assinatura da mãe para renovar o passaporte. Ok. Eles comunicaram-me e eu disse: não, eu não vou assinar o passaporte, não é ela, Claro. porque já sei que a Nélia está envolvida com... Está num culto. Ela disse à minha que ela estava num culto religioso, onde as virgens eram oferecidas aos deuses. Ok. E eu disse assim: pá, mãe, está-se a passar isto assim, não assines o passaporte dela. Porque eu tenho conhecimento de que há jovens como a Marisa que são levadas para o estrangeiro por esses cultos. E então a gente não precisa nada. Entretanto, pediram à mãe se a mãe autorizava que ela tivesse o passaporte inglês. E eu digo assim para a Segurança Social: como é que ela vai ter o passaporte inglês se ela ela não tem ela não tem família aqui inglesa? Okay. Os avós maternos são portugueses, os avós paternos são portugueses. Ela nasceu em Portugal. Como é que ela tem a nacionalidade inglesa? Então? Ai, como ela já está como ela já está cá a viver há mais de 10 anos, ela tem direitos. Tem direitos se a mãe assinar. Mas a gente não vai assinar. De maneira que a Nélia revoltou-se, porque a gente não assinámos os passaportes. Mesmo assim, essas pulhas ainda foram ao Tribunal? À Embaixada Portuguesa tentar tirar a certidão de nascimento dela e renovar o passaporte. Só que a gente foi mais espertas. Muito bem. Já tínhamos escrito 2 cartas para a Embaixada. Que na altura a Embaixada acreditava nas mãos e fazia o que as mães diziam. Okay. A gente já tinha, portanto, também quando teve cá, mandámos uma carta a proibir eles de dar qualquer informação ou qualquer documento da Nélia ou dos pais da Nélia. E depois também veio cá a segunda vez, para ver se conseguia levar. Mas ela não quis ir. E foi na altura em que eu comecei a ver aquelas fotografias naquela página. Pegámos e pegámos fotocópias dessas fotografias, mandei a carta de novo para a Embaixada a dizer que ela estava naquela situação. E que a gente ficava com medo de que ela, tendo o passaporte, podia fugir com esses que até, eu vou ser honesta, eram muçulmanos. Eram muçulmanos? Eram muçulmanos que a violaram, a drogaram. Ela desaparecia à quarta-feira, e só vinha para casa no domingo ou na segunda. E essas folhas telefonaram várias vezes a perguntar se ela tinha visto. E só estava comigo. Imaginem o controle que elas tinham com a Nélia. Ou seja, e você sabia que ela andava nesse culto
e andava com os muçulmanos durante esses fins de semana todos, porque isso estava publicado no Facebook. Estava publicado no Facebook. Ou seja, assim como você sabia, sendo uma mãe interessada e a querer cuidar e preocupada com a Nélia, também as assistentes sociais muito facilmente também podiam saber a vida que a Nélia andava a ter. Elas sabiam o canal, porque elas já comunicavam, não era a família de apoio que ligava. A assistente social de vez em quando ligava-me a perguntar se eu a tinha visto, se ela estava comigo. E eu perguntava, não, uma vez que eu a vi no último dia em tribunal, quando o tribunal decidiu que ela ficava querendo, o que é que se passa com ela? Mas eu já sabia. Olha, e porque mas a quarta-feira tem um significado. A quarta-feira é o dia da semana que os cultos religiosos usam as crianças para pornografia. Que o que a gente chama sanáticos, ritmos sanóticos. Ritmos satânicos? Exatamente. Era a quarta-feira. Ah, sim. Porque a Marisa chegava à casa negra. E toda a sangrar. Sim. As suas partes privadas. Sim. Portanto, era isso que faziam com ela. E portanto ela publicava isso tudo no Facebook? Já na altura, se calhar não publicava bem no Facebook. Era uma conversa que ela tinha com a irmã, uma das irmãs, e a irmã disse. E eu consegui ler. Entretanto, um dia fui à Madeira, porque na altura que isso aconteceu, e fui de propósito à Madeira, para ir ao tribunal e à Segurança Social. Ela tinha 14 anos na altura, nunca me esqueço. Ela tinha 14 anos na altura que eu fui ao tribunal, fui de propósito à Madeira para o Tribunal de Família e à Segurança Social, contar o que estava a passar. Foi unida com as fotografias, todas as provas que eu tinha. Sim. A Irlanda, eu sempre que chegava a casa, eu abria a porta e já tremia. Quando viessem envelopes. Sim. O que estava dentro do envelope? Uma fotocópia da pedalhão dela, tirada do Facebook. Porque eu não tinha acesso ao Facebook dela. Eu tinha acesso, as mães e alguém, mas as amigas, que eram amigas, chegavam aqui, deitavam pela letterbox fotocópias da pedalhão. E eu fui munida com essas fotocópias todas comigo. Sabe o que é que me disseram no tribunal? Ela já está aqui há 14 anos e já tem noção e já pode decidir com quem quer viver. E disse engraçado que quando ela foi tirada, ela tinha 11 anos. E mesmo assim ela ficou lá a viver. Como é que vocês dizem que com 14 anos? Agora já não se pode fazer nada. Fui à Segurança Social, falar com a diretora da Segurança Social e também com as fotografias. E essa vaca disse, ela agora é inglesa, não se pode fazer nada. E disse, então vocês trabalham da mesma maneira. Também já dizem que ela é inglesa, que ela já está há 10 anos lá a viver na Inglaterra e que já é inglesa. Engraçado que ela nem passaporte tem. Nem o inglês, nem o português, porque o português já caducou. Portanto, e não fizeram nada. Não fazem nada, não querem saber. A única altura em que pude expor o caso foi quando a Yolanda me contactou. Pessoal? Quer dizer, não fui eu. Graças a Deus, uma luzinha no túnel. Alguém vai acreditar em mim. Quer dizer, eu na altura, isto porquê? Porque eu incentivei a Ana Leal a fazer a reportagem e a recolher vários testemunhos. Mas, no entanto, foi a Teresa até que me descobriu a mim, porque eu quando eu fiz a entrevista na rádio. Na rádio, exatamente, que eu sou amiga o rádio, o Richie Allen Show, não foi? Yeah. Você estava a ouvir essa rádio. Ao mesmo tempo, também a Manuela Costa também ouviu essa entrevista e, portanto, vocês acompanham desde o início. Na altura, eu não era eu ainda estava em Inglaterra, estávamos em Southampton, quando nós falámos pela primeira vez, não sei se foi, deve ter sido pelo Facebook, provavelmente. Foi no Facebook, falámos no Facebook. E eu tinha dito à
à Teresa que eu ia tornar o assunto público porque não tinha o Santiago e, portanto, que eu ia pedir a ajuda das autoridades portuguesas. Foi a primeira vez que nós tínhamos falado na altura. Depois, obviamente, contactei a Teresa para dar o testemunho relativamente na reportagem da Ana Leal. Mas sim. Foi a única vez que eu tive voz, foi na reportagem, que ela anda, que foi a cabeça da reportagem, assim se pode dizer. Mas ainda o pior da Nelly, o pior que a Nelly passou foi ela, como ela tinha a liberdade de internet e disto e daquilo, ela ficou grávida aos 13 anos. A Nelly ficou grávida aos 13 anos. Aos 13 anos. 13 anos, é uma menina. 13 anos. Portanto, praticamente um ano, bem um ano. Ela saiu em maio e em março do ano seguinte ela já estava grávida. O tribunal, o processo terminou em janeiro, a 25 de janeiro. Em março, uma colega minha, uma amiga minha, espanhola, que a Nélia conhece muitíssimo bem, ligou-me e disse, olha que ouvi dizer que a Nélia estava grávida. Eu disse, é impossível, ela está grávida. E eu fui falar com a tal amiga da Nélia, e ela diz que está grávida, e que assim, que mas de algum miúdo da escola, disse, não, foi alguém que ela conhecia na internet. Portanto, ela já estava envolvida nesse maldito culto. Sim. E engravidaram a miúda. Engravidaram a miúda, fizeram-lhe o aborto. Entretanto, numa das... eu vou ser honesto, não importa que valem para aí. Eu fiz-me passar pela mãe da Nélia. Então, e fui à Madeira. Sim. E liguei de lá, com o número de lá, a fazer passar pela mãe da Nélia. Quando soube que a menina estava grávida. Que ela estava grávida. E ela só, eu disse que era uma mãe, tinha conhecimento que ela estava grávida. E ela disse, a gente não lhes pode dar essa informação porque é confidencial. Dos serviços sociais. Os serviços sociais. Não podemos dar, à mãe. Não podemos dar essa informação que é confidencial. E eu disse, quer dizer, eu fingi que eu era intérprete, sim, para eu conseguir coisa, e depois falava de boca pequena para o lado, a fingir que ela falar com a mãe. Okay. Que é assim que a gente apanha as coisas. E disse, mas o tribunal diz que eu tenho, no tribunal diz que eu também tenho... o direito de ver a miúda 3 vezes por ano. Não, parental. Responsabilidade parental. Portanto, a mãe tinha 50 e a Segurança Social tinha 50. Por isso que a Segurança Social tinha que comunicar à mãe que ela estava grávida. Tudo aquilo que se passava. Disse, vocês nunca mais nunca me deram informações sobre a escola dela. Sei que ela já está na droga, sei que ela já está a beber, e agora dizem que ela estava grávida, ele esteve grávida e que já fez um aborto. O que é que vocês dizem sobre isso? E ela disse, nós vamos estudar o caso e vamos informar. Mas então não pode dar muita informação porque é confidencial. Então a gravidez era confidencial. Entretanto, a Segurança Social desligou o telefone e eu ouço a Segurança Social a falar com quem já estava, a dizer, porque quando isto aconteceu, eu ainda não era responsável por ela. Porque a Segurança Social não é sempre a mesma assistência social que toma conta delas. É que por stage, por idiotas. Vão passando. É como fosse uma bola de futebol. Aos 10 anos lá tinham... E para quê? Que é para as pessoas não se terem relação... Para as próprias assistentes sociais não terem conhecimento do caso todo. E nem saberem das verdades, que é para ir fazendo. Daí é que eu tive a certeza de que realmente ela esteve grávida. E ela confirmou isso à minha. De que esteve grávida. Eu venho da Madeira para cá e ligo para a Segurança Social. 10 vezes, nunca, eu fui atendida pela própria assistência social. Era sempre outros. Uma hora ela não estava, outra hora estava de baixa. A tia disse, poça, essa mulher está sempre de baixa, que teve alguns anos que está no hospital, que eles não queriam falar comigo. Claro que eu tinha que dizer quem era, porque dizem que as conversas ficam tudo gravado. Bullshit, pode ficar gravado para eles, não para o tribunal. Pois não. Não para o tribunal. Não, claro que não. Não para o tribunal. Claro que não. E mas é que ela ficou grávida aos 13. Sim. Depois ficou grávida aos 14. E depois conheceu um pedófilo que vivia aqui na zona. E quando tive conhecimento desse caso,
Yolanda, não imagina o que é a gente ver os nossos filhos a serem violados, drogados, maltratados, e a gente não podia fazer nada. E estava de mãos atadas. O pedófilo vivia na altura aqui no apartamento, Sim. que já tinha tido problemas com outros jovens, de violá-las, mas vivia aqui no apartamento do governo, e eu aqui dos passos do apartamento e não pude fazer nada. Houve uma vizinha portuguesa, que na altura vivia no coisa, ela veio aqui e disse: Teresa, vem, porque a Nélia está agora com o Ian, o nome do pedófilo, chamava-se Ian. Eu disse: mas então estão 10 da noite e ela está ainda aí. E chamo para a polícia. Chamo para elas, porque há sempre um número que a gente pode ligar. Ok. Mas é uma machine que atende. É uma máquina que atende. Eu disse: venham buscá-la porque ela está com o pedófilo. E o que é que fizeram? Nada. Disse: não fizeram nada. Faltava às aulas, ela faltava muito às aulas. A Teresa chamou a polícia? Chamei a polícia, mas a polícia não veio. Nesse dia, a polícia não veio. Ela ficou aí, no outro dia chama outra vez para a polícia. Quer dizer, nem sequer fui eu chamar a filha, vizinha a chamar. Porque assim, eu estava proibida de ter qualquer relacionamento com a Nélia. Porque eu dava aquela língua nos dentes. Pois. Eu chamava elas terroristas, aquelas que só queriam desgraçar as filhas das pessoas. Então, mas quando você, Teresa, quando você telefona à polícia a dizer que há uma miúda de 14 anos com um homem, isso não era pedofilia? A idade de consentimento do sexo em Inglaterra, com que idade é? 16. Então, a polícia tinha que ter ido. Mas nesse dia a polícia não veio. Ou já era de noite, já era 10 da noite, ou coisa assim. No outro dia, eu próprio chamo a polícia. Chamo a polícia veio, eu chamo a polícia e vou para a casa dessa portuguesa. Sim. E depois desci de lado. A polícia chegou, bateu à campainha, mas bateu várias vezes. O pedófilo veio à porta e perguntou: o que é que se passa? O que é que se passa? Olha, que houve uma denúncia, está aqui uma criança consigo, e que já está desde ontem. E diz o pedófilo muito depressa: está aqui a minha amiga, mas a gente não está fazendo nada. E logo que eu disse de que ela estava em foster care, estava no família de apoio, o polícia deu dois passos para trás e disse que não tem que fazer nada. Eles têm medo da segurança social. Pois é. Agora, Yolanda, que imagine como é que fiquei. Ou seja, a polícia sabe e você ficou a ver que a polícia não toca e a polícia tem conhecimento que as crianças que estão em acolhimento são abusadas sexualmente com o conhecimento dos serviços sociais e com o encobro da polícia. A polícia deu dois passos para trás, houve um bloco de apartamentos, o apartamento do pedófilo era na região, e ele disse que não podia fazer nada, que tinha que ser a segurança social a fazer o comunicar para eles. Ela ainda ficou ali, portanto, isto foi numa quinta, numa sexta, ela ainda ficou ali até o domingo com esse pedófilo. E eu até revoltei-me, disse: mas que grande atendimento, quer dizer, que está uma criança ali, uma jovem menor de idade, com um pedófilo desde ontem, e vocês não podem fazer nada? E eu disse: vocês têm medo de quê? Têm medo da segurança social? Afinal, esses são as mães que têm medo, vocês têm medo? E têm, porque se eles começam a atuar contra a segurança social, os próprios filhos são retirados. Os filhos das polícias? Os filhos das polícias são retirados. Por isso eles têm medo. Okay. Porque então não é como o sistema se mantém. Então é assim que o sistema se mantém. A própria polícia tem que atuar, caso contrário, eles próprios são vítimas do sistema. São vítimas de... Até os próprios advogados que representam as mães, os advogados escolhidos pela Segurança Social. Todos estão. Há uma companhia aqui, uns escritórios aqui, que é tudo pago pela Segurança Social. Portanto, a mãe, no meu caso, fui eles que escolheram. Você tem este advogado, eu falo com este advogado. Agora já a mães que já viram os olhos, já vão buscar advogados de outros lados. Sim. Porque se há advogados do Conselho, esses advogados são corruptos. Claro. Eles trabalham para a Segurança Social. Claro. Não vão contra a Segurança Social. Claro. O meu advogado, esse filho da puta, que tem tudo não que se diga, teve um descaramento um dia me ligar, que tínhamos um
uma sessão, se isso pode dizer, no tribunal. E se depois da Anel ir à matéria e vir, houve uma sessão no tribunal, por exemplo, a sessão era amanhã, e ele ligou-me no dia anterior e disse, Mrs. Oliveira, não é preciso Mrs. Oliveira vir ao tribunal amanhã. Mas porquê? Não é preciso, só uma coisa simples, não é preciso. Mas que se realmente decidir vir ao tribunal, avisa-me. E eu fiquei, está bem. Ora, o que é que tinha sido? A juíza do Supremo Tribunal veio para Reading, porque o meu processo foi em Reading, no Tribunal de Reading, veio para Reading para a sessão. Portanto, eu não queria que eu ouvisse o que eles estavam a dizer. Porque a gente recebe relatórios, mas eu acredito que eles querem escrever o verdadeiro relatório. A gente não vê, a gente nem ouve nem vê, mas a gente não está lá. Está a perceber? Sim. E agora, adivinho quem era a juíza do Supremo Tribunal? Isto é tudo uma podridade. A Yolanda lembra-se daquele caso, Amstead Children's, o irmão, a Gabriela e o nome da miúda, Gabriela, Alicia Gabriel, que foi um filho de uma russa e de um inglês. Sim, eu tenho contato com ela. A mesma juíza do processo da Nélia no Supremo Tribunal. Sim. A juíza do Supremo Tribunal que obrigou a mãe a devolver a miúda. Foi a mesma juíza do processo desses dois miúdos. Ok. Ou seja... Desses dois miúdos. Portanto, isto é tudo uma máfia. A juíza já sabia, entre aspas, aquilo que se passava com a Nélia desse culto religioso. Já estou a perceber. Portanto, estamos a falar... vê se me vem à memória o nome. Estamos a falar de um caso enorme em Londres, no norte de Londres. A gente chama Amstead Children's. Amstead Kids, sim. Que o tribunal havia provas da violação dos miúdos e tudo e mais alguma coisa, okay. Mas essa juíza deu os filhos ao pai, ao abusador. Ok, portanto, isto para quem nos está a ver neste vídeo, estamos a falar do caso que é um caso satânico, enorme. Isto foi um escândalo aqui. Um escândalo, exatamente, que um dia poderíamos falar um pouco mais. Eu tenho o contacto da mãe. E portanto é um caso satânico, é um caso brutal, onde os miúdos basicamente dizem que o Papa kills babies. Portanto, o pai mata os bebés mata os bebés, para criar o bebê. Portanto, a juíza, mais uma vez, a mesma juíza envolvida em casos satânicos. Há outros casos, houve um caso em Scotland, outro penso que foi o Wales, que chegou ao Supremo Tribunal. Surprise, a mesma juíza. Ok, são sempre dados aos mesmos. Sempre dados. Embora haja provas concretas, porque a Nélia havia provas. Havia provas da Nélia também. Provas do Facebook. Sim. Mas não de médicos. Agora, do caso dos filhos do caso que estamos a falar, havia reportes médicos que os miúdos eram violados por trás, nunca fui pela frente, por trás. Havia métodos de análises de sangue, de droga, que eles eram drogados. E a descrição que os miúdos fazem é uma coisa... E é sempre a mesma, fiz sempre a mesma juíza. Hoje, a Nélia disse que tem 29 anos. Tem conhecimento se ela foi... se a engravidaram outra vez? Sim. Portanto, como eu disse, ela engravidou aos 13, engravidou aos 14. Aos 15 engravidou deste pedófilo que vivia aqui próximo. 3 vezes? Abortou sempre? 3 vezes. Que eu tenho conhecimento, não. O primeiro e o segundo, ela foi abortar. Ok. Obrigaram ela a abortar. Ao terceiro, ela tinha já 15 anos, e ela pensou, eu aos 16 posso sair do sistema, portanto pode sair da Segurança Social. O pedófilo tinha na altura um apartamento aqui do governo, com os quartos de meio.
eles não têm mais nada a ver comigo. Quando o bebê veio nascer, Sim. ela já tinha 16 anos. Sim. E ela pensou, eu posso abandonar o coisa. Coitada, enganou-se. Ela ficou com eles até quase aos 19. Ok. Quase aos 19. E onde ele disse, ela mudou-me. Isto é outra autora que eu estava a fazer babysitter, recebo uma mensagem dela a me perguntar se eu queria o scan do bebê. Como fui eu que cuidei dela, eu rezo-me alto, queres um... E eu disse assim, mas estás realmente grávida? Já estou de 4 meses. Eu sabia que ela estava grávida. Já estou de 4 meses. Já fez o scan e eu tenho os scans, tu queres um? Eu disse, depois manda-me. Ou vai à casa da madrinha, dentro do letterbox. Eu depois disse, olha, Nélia, se tu realmente estás grávida, vai para Portugal, vai à Madeira ter esse filho. Já sabia. Já tinha ouvido falar que havia o real perigo do bebê dela ser-lhe roubado a ela e ter o mesmo filho. O que foi o que aconteceu? Vai a Madeira ter esse filho porque eles são capazes de tirar o bebê, o menino. Ela sabia que era menino. E ela me disse, eles não tiram, que me disseram que não tiravam. Eu tenho que estar até o bebê nascer e eles vão me dar a mobília para o quartinho do bebê e as roupas, e isso fazem. Que é isso? Levam a mãe ao Madacare, elas escolhem o que querem, dentro do budget que elas têm. A acreditar que estão a ser cuidadas que nem umas princesas. De umas princesas, é. Da maneira que o pedófilo, entretanto, o pedófilo foi em tribunal por ter violado. Mas a razão de levar o pedófilo ao tribunal não foi por violar a Marisa, não foi por violar a Nélia. É porque elas vieram um dia aqui buscá-la, também tarde da noite, com a polícia, e eu vi a minha vizinha me telefonou-me e eu estive lá escondida atrás de uma árvore a ver ela ser trazida pela polícia e jogada assim para dentro da van, foi uma van que veio, grávida de 3 ou 4 meses, não sei se ela tinha bem 4 meses. Sim. Mas a razão é que o pedófilo empurrou-a à assistência social. A assistência social queria entrar dentro do apartamento. E o pedófilo não quita letras, a não ser que tragas um comunicado da polícia. Do tribunal. Portanto, tem que ter... E hoje agora a Segurança Social, ela fingiu que é no chão. O empurrão que ele deu, não era assim. Porque ela é uma pessoa mais alta do que eu e forte. E então, levaram ele ao tribunal. Ok. Isto é o serviço social. Aquilo foi um setup. Vamos levá-lo agora ao tribunal para ele me insultar, por eu querer buscar a Nélia. Porque ele, sendo pedófilo ou não, estava ali a tomar conta dela, não é? E o serviço social está interessado na criança e precisa que ela esteja sozinha. E, portanto, ele vai, nem que seja, vai para a prisão ou não. Ele não foi para a prisão. Mas foi afastado dela. Porque eles queriam que a Nélia dissesse que tinha sido violada. E a Nélia disse, não, eu não fui violada, fui que eu quis ficar grávida. Porque eu quero ter o filho, que elas queriam fazer o aborto. E ela, quando eles descobriram que ela estava grávida, já lá para estava quase 4 meses. Já não dava a fazer o aborto. Já não dava para fazer o aborto. E então, levaram-no ao tribunal, ele apanhou 5 anos de pena suspensa, porque ele já tinha prévias, já tinha engravidado e já tinha outros antecedentes, e foi 5 anos que ele apanhou de pena suspensa, e foi obrigado a se registrar no Sex Offenders durante 2 anos. Só 2 anos? E proibido contactar a Nélia. Ok. E outra coisa, agora a Nélia está grávida e está isolada. Está isolado, portanto, mas de vez em quando se encontravam-se, sempre se encontravam. Mas pronto, ele estava proibido de encontrar a Nélia. Como é que eu sei disto? Eu disse, meu Deus, ela está grávida. Não é o primeiro homem que ele era, acho que era 6 anos mais velho do que ela. 6 ou 7 anos. Não é o primeiro homem que se apaixonou por um adolescente. E eu sujeitei-me a ir falar com ele, a lhe perguntar qual era a ideia dele,
Qual era as pensões dele, o que ele sentia pela Por minha ela, filha, sim. para ela, Sim. e ajudá-lo. Sim. E ajudá-lo. Se ela sair Sim. se ela sair do sistema, eu mudo da minha casa para a tua, porque é do governo, Sim. a gente pode fazer a troca, que é maior, embora seja um apartamento. O deles era um apartamento, um apartamento dos quartos também. Mas o segundo quarto era muito pequenino. E é um quarto, bom quarto, apareceu na reportagem, um bom quarto. Para eles terem mais privacidade e mais espaço para o bebê. E eu estava sujeita a fazer isso. E então aí que ele me disse de que não podia fazer isso, nem podia contactar a Anélia, porque estava proibido e tinha apanhado. Ele é que me disse mesmo que tinha apanhado 5 anos. Ok. E 2 anos no. Surprise! Quando a Anélia foi para o hospital para ter o bebê, Sim. chamaram o pedófilo para lhe ter. Para contar na mozinha. Para que chamaram o pedófilo? Porque queriam que o pedófilo desse o nome dele ao bebê. Porque o pedófilo, sendo inglês e dando nome ao bebê, A criança é é que é inglesa. A criança é inglesa e eles facilmente não precisam de pedir Facilmente. autorizações a ninguém. Foi fácil o Lewis, que deu o nome do meu neto. Sim. Ele anda, porque apesar de ser filho de um pedófilo, ele é meu neto. Sim. A Nélia ainda ficou com o filho, penso, com um ano e meio, porque é tal coisa, ela ainda tinha 18 anos. E se eles retiravam a nascença, costumam tirar as jovens fora do sistema. Como ela estava no sistema, tinham de pagar alguém que cuidasse do bebê e alguém que ficasse com ela. Eles não podiam deitá-la assim fora. Ok. A não ser pelo tribunal. E como eles queriam aquele bebê para a adoção, ficaram com a Nélia, quase a Nélia fazer 19 anos. Ok. E quando aos 18 anos a Nélia disse, não, eu já tenho 18 anos e eu vou sair do sistema. Sim. E vou viver com o pai do... Que, entretanto, o pedófilo continuou a ter visitas no centro de família. Eu mando que vejam como é que elas funcionam. Primeiro estava proibido de falar com elas e chegar ao pé dela do tribunal. Sim, sim. Dia das dores do parto, eu fui chamado. Não sei se está a ver o... Pois, percebo. E aí foi. Quando convém, vão buscar o homem. A Nel disse que aceita o sistema e o que é que eles fazem? Tiram-lhe o filho. Tiram-lhe o filho, vai para uma família de apoio e a Nélia, coitada, vê-se sem família pequena. Ela não me contactava. Ela não contactava a minha filha. Fui trabalhar para uma discoteca. Um nightclub. Mesmo ali na zona de Maidenhead. Trabalhar para uma discoteca. E houve um dia, olha, entretanto, na altura que o meu neto nasceu, telefonaram-me, dizer umas 10, 11 da manhã. Telefonaram-me, umas 10, 11 da manhã. E digo assim, mas o que é que vocês querem de mim? Ela já tem 18 anos. E diz, mas a Nélia não está consigo. Eu disse, não está comigo. Não sei se ela dizia a eles que ela vivia comigo, que eles não sabiam dela. Mas ela estava atrasada para a visita. E eu pensei, mas se eu sou pedófilo, para a visita para o pedófilo ver o filho. Porque eu não sabia que eles tinham tirado o filho. Com entretanto, eu desliguei-me um pouco. Porque eu já estava... Isso é sanidade mental. Eu já estava, claro. Eu digo assim à Carla, vais ligar para a Segurança Social e perguntar o que é que se passa. E foi quando, sabe, ela não veio ver o filho. Disse, tirar-lhe o filho. Tirar-lhe o filho. Isto foi, portanto, o meu neto nasceu em fevereiro. Em junho ou julho, fui à Madeira. E ligo de lá para a Segurança Social perguntar. Já o Lewis não tinha sido já adotado legalmente, mas estava já na lista para a adoção. Entretanto, eu recebi um telefonema de uma pessoa que me dava muitas informações e disseram-me, olha, que o Lewis, quando
Sabe aqueles cursos que eles obrigam os pais a fazer? Sim. E aqueles Assessments. psicólogos, Os aqueles testes psicólogos que só têm exatamente, os cursos parentais. Sim, obrigaram a miúda a fazer essas tretas todas. Obrigaram ela a fazer essas coisas todas. Mas ela ainda tinha o menino com ela. E também obrigaram ela a ir ao psicólogo. Mas já na altura do processo, ela foi ao psicólogo e o pessoal não encontrou nada de errado com ela. Okay. Mas desta vez ela teve que ir. Porque os tais, como é que eu digo? E ela as artes e manhas Sim, delas. Mas ela cresceu, infelizmente, a saber o que eles são. E, portanto, Sim, ela, se era uma miúda inteligente, ela havia até de saber muito bem manuseá-las. Olha, o coisa é que ela, quando ela ia para esses cursos parentais, os cursos que eles obrigam os mães a fazer, ela ia pôr o menino ao centro de família. O centro de família, lá no Lemos, quando ia visitar o Dayton, são várias salas. Tem a cor, ali era a cor rosa, a cor azul, o nome da salas. A Anélia acabava de pôr lá o filho, vinha fazer esses cursos, que às vezes demorava 1h30, depende do curso. Já o casal que adotou o menino estava lá, ou chegava e saía com o menino para ir passear com o menino. Quer dizer, ela estava fazendo esses cursos para ver se conseguia ficar com o bebê. Mas eles apanhavam esse tempo para, entretanto, integrar o miúdo com outras pessoas. Como é que eu sei disso? Disseram que isso se passava. E, entretanto, eu tive conhecimento de um curso que ela ia fazer e a hora. Pego num táxi e vou lá. Escondo-me atrás dos carros e vejo realmente a Nélia chegar com o menino no prom. Ele estava no prom. Ele devia ter um aninho, não tinha bem dois. No prom. Entra e dei a pedaço. Um casal sai comigo. Eu vou atrás deles. Isto em Maidenhead. Não sei se conhece, eu vou atrás deles, eles levam o menino lá para mas mesmo crianças, onde tem bolinhos para os brincar, tipo um play... Sim, um playground, E eles a beijar e coisas. Portanto, o miúdo, quando foi realmente tirado da Amélia, ele não sofreu muito, porque ele já conhecia o casal. Oxalá seja um bom casal. E o que eu faço? Ligo daqui. E disse que estava falando em nome da mãe, outra vez, porque senão eu não me chateava. Mas não disse que era a madrinha da Nélia. Disse, eu estou a telefonar em nome da mãe da Nélia, que a mãe da Nélia teve conhecimento disto assim e assim. E ela sabe realmente o menino está para a adoção. E disse, mas para a adoçãozinha, há pouco tempo a Nélia tinha um menino. Mas o menino foi retirado porque ela provou que, através de análises, que tinha se drogado. Pode ser verdade. Ou não. Porque ela provavelmente não se tinha drogado. Porque ela queria estar com o menino e por amor de mãe ela provavelmente não se tinha drogado. Mas usaram isso contra ela. Usaram sem problemas de droga e de álcool e de prostituição, ser violado por escroto, no princípio. Porque eu cheguei a ver a Nélia várias vezes e pessoas que ia ver, ela adorava aquele filho. E vi fotografias daquele miúdo, ela adorava aquele filho. Porque era a salvação, não era? Era finalmente mas usaram isso, usaram o problema da droga, usaram o problema que ela teve da droga e do álcool para lhe tirar o filho. Meu Deus, e o que aconteceu à Nélia a seguir? Olha, o que aconteceu à Nélia? A Nélia, entretanto, saí desse nightclub e fui trabalhar para Londres, também para o nightclub. Pois, é a vida que ela conhecia. E eu penso que ela ainda se encontra nesse nightclub. Mas a partir daí, olha, ela uma hora é lésbica. Não acredito que ela realmente seja lésbica. Não é que seja contra as lésbicas. Aí ela agora está envolvida com uma mulher? Eu acredito que ela sujeita-se para ter onde ficar, para ter onde dormir. Ok. Porque uma hora é lésbica, outra hora tem namorado. Pois. Ou é lésbica ou não é. Claro. E de lésbica ela não tem nada. Ok. Mas atenção, eu não sou contra gay people. Simplesmente ela sujeita-se a isso
para ter onde dormir. Ok. Para ter onde dormir. Que idade? Ela tem 29 anos agora? Vai fazer 29 novembro. E infelizmente a Nélia, se provavelmente, mesmo que estabeleça e tenha uma vida estruturada e mesmo que esteja muito feliz a engravidar novamente, corre o real risco de ter um filho. Toda a mãe que cresceu em instituição, cresceu em casa, tem os filhos cuidados roubados. sociais, e toda a mãe que já teve filhos tirados, desde que engravida, a Segurança Social levou-se. Ou seja, a Nélia sabe que se engravidar hoje, no dia que ela entrar numa maternidade aqui na Inglaterra, no dia que ela entrar numa maternidade, seja ela em parte da Inglaterra, a ter o bebê, ela sabe que não sai de lá com o filho. Porque muitas vezes a mãe ainda não teve o filho, está lá está no drip e ali para ter o filho. Já está 6 cães de guarda, 6 polícias, ou mais, e 2 assistentes sociais à espera que ela tenha o filho para entrar. Ou seja, vendo retrospectivamente, quando houve uma desculpa, quando a menina tinha 10, 11 anos e houve uma oportunidade de dizer que a Teresa lhe tinha dado uma bufatada, eles já estão a ver uma máquina de fazer bebés. Bebés, é. E já estão a ver a quantidade de bebés que pode ir para a adoção. E, portanto, é uma máquina de fazer dinheiro. Ela escreveu no Instagram, e por acaso tenho a cópia disso, no Instagram dela, de que cansou-se de ser máquina de bebés para mas isto foi depois da nossa reportagem. Mas então ela abortou 2 vezes, teve um bebê que foi retirado 2 vezes. Que eu tenho conhecimento, foi 2 vezes. Mas não acredito que fosse mais. Não acredita que fosse mais? Acredito que fosse mais. Com certeza, então, porque se ela diz que se fartou de ser uma máquina de bebés é porque ela engravidou outra vez e foram-lhe tirar mais que um. E assim, e não há ninguém, mas esta Segurança Social não aprende com os seus erros. Não, ela aprende. A Segurança Social é uma máquina de fazer dinheiro e é um tráfico de crianças. Agora, a Nélia é que finalmente percebeu que ela é uma máquina de fazer bebés, é uma máquina de fazer dinheiro. Ela diz que não vai, disse-me a irmã dela, que filhos aqui neste país não tem mais. Mas ela sabe lhe ter. A não ser que ela engravide e vá, por exemplo, para Portugal ou para outro país ter um filho, mas... A Nélia tem um poder muito grande do lado dela, porque se a Nélia tiver uma vida estruturada e se a Nélia entender, dizer ao mundo a história dela no sentido em que era boa aluna, era bem cuidada, ela tem a noção que a mãe lhe deu um tabefe, mas ela também sabe, com a maturidade, que aquilo não era mais do que um castigo e que ela se tinha portado bem e era a mãe da forma que sabia e da melhor forma que entendia na altura lhe dar um corretivo para a meter na linha. Se ela realmente conseguir entender isso e agora passando pela vida dela e conseguir verificar com os serviços sociais o que lhe fizeram, ela tem um enorme poder do lado dela, de denúncia enorme. Só que ela continua manipulada, ela tem medo. Ela tem medo. Quando foi a nossa reportagem, ela ficou muito satisfeita. Por eu expor. Mas fui o que disse à pessoa, à família, à Arnã. Eu não nomeei o nome dela. Nem mostrei fotografias dela, a não ser fotografias quando ela era pequena. Uma fotografia que apareceu, ela era dama de honor do casamento de uma sobrinha minha. E já então vimos a cara. Porque as outras fotografias, de podridão, essas fotografias que foi mostrado, não se vê a cara. Sim, mas... ela não gostou muito. Por amor de mãe, um amor de mãe denuncia e a dor está lá, a ferida está lá e é muito triste. Ela, a Nélia, ou sendo Joana, ou sendo Maria, o nome é um nome. O que identifica é a história. O que identifica é a história. A igreja não precisa de um nome
não é o nome que faz a diferença e não é Mas a fotografia que faz a diferença. ela tem medo. E penso que ela tem medo de expor o caso dela. Mas porquê? Não sei. Porque alguma elas coisa se passa que ela tem medo. Ela ainda não admitiu à família biológica de que perdeu o filho. Sim. Ela diz que o filho não perdeu. Mas ela já foi 3 vezes à Madeira de férias e nunca levou o filho com ela. Mas a família sabe que ela perdeu. A família sabe que ela perdeu o filho. E o Louis vai fazer 12 anos. 12? 12 anos. Tem 12, vai fazer 12 anos. Agora para o dia 19 de abril. Ok. 12 anos. E esta criança, no futuro, nasceu menino. Se tivesse nascido menina, a gente já sabe qual é o futuro. Já sabe qual é o futuro. Mas este menino, mesmo que esteja numa família estruturada, corre riscos. Porque eu às vezes, ao falar com a família, digo, o Luís vai fazer 12 anos. Ele de certeza que sabe usar a internet e coisas. Será que ele ainda não descobriu que é adotado? As crianças sentem, as crianças sabem. Oxalá seja uma criança bem estruturada e amada. E que Deus tome conta dele. Ainda voltando atrás, na altura em que o processo dela, do filho, estava em tribunal, eu via passar pela janela, via passar para o apartamento ao lado do meu, porque eu sei que lá vive uma tia do pedófilo, mas tia foster, não biológica. E eu cheguei ao pé dela e perguntei-lhe o que é que se passava, se via a Nélia passar para o seu apartamento, se há algum problema. Ela disse, ela veio perguntar se tinha notícias do Ian, que é o nome do pedófilo, sabia onde é que ele estava, porque ela tinha tribunal no dia a seguir ou coisa, e queria convidá-lo para ir ao tribunal para, como é que nem em português nem em inglês, queria que ele estivesse lá presente para dizer que querem o filho. Que querem o filho. Portanto, eu acredito que o pedófilo não estava envolvido no processo. Porque senão ele não ia à casa da tia perguntar por ele. E que ele até deve ter assinado concordado com a adoção. Pois porque elas usam ameaças para tudo. Elas ameaçam muito. Usam as ameaças para tudo porque elas recebem dinheiro com as adoções, com essas coisas todas, não é? Teresa, que ele não estava envolvido, ele deve ter assinado tirar o menino anel e aí de um momento ao outro ele já estava na lista para a adoção. Ele não estava na lista, ele já estava a ver com o casal todo. Eu vi o casal, a Nélia entrar no esquema de família com o Louis no carrinho bebê. 5 minutos depois ela saiu, logo seguida saiu o casal com o bebê. E muito carinhoso no playground. Os balões e naquelas bolinhas que eles têm lá. E não era nenhuma assistência social. As assistências sociais não levam depois crianças ao parque. Não. Teresa, como é que é viver sem a Nélia e com essa dor, porque são 20 anos, mais já, onde havia um objetivo de vida, havia uma responsabilidade para com a mãe, havia uma promessa de cuidar da menina. É muito triste, porque não há nenhum dia que eu não me lembro dela. Eu tenho fotografias dela. Houve altura que tirei as fotografias, mas depois acabei por colocá-las no seu lugar. Porque pode estar longe da vista, mas está no coração. Está no coração. É porque não há nenhum dia que eu não me lembro dela, especialmente nos anos. Sim. Especialmente quando eu estou doente, porque ela era muito, muito carinhosa. Ela via-me meio doente, se ela dizia, mami, ela chamava mami, vai descansar que eu trato do jantar. E ia para a cozinha, fazia-me um café ou fazia-me um chá de limão e coisa. Ela era muito carinhosa. E lembra-se dessas E eu lembro muito. E também nos anos do miúdo,
lembro bem dos olhos do miúdo. Uhum. E a coisa mais que dói é que eu fiz de tudo para que ela fosse alguém na vida. E aqueles sonhos que eu tinha de vê-la, não nos telhado, ou tirar um curso, um bom trabalho. Porque eu trabalho para 3 pessoas que têm escritórios e só estávamos esperando que a Nélia acabasse a escola secundária para lhe darem um lugar ali, porque sabia que tinha possibilidades ali. E esse sonho lhes roubaram-me. A Segurança Social não só roubou a Nélia. Sim. Roubou-me o sonho, roubou-me o amor que tinha, o amor que eu tenho para ela continuou, mas roubou-me aquele amor, aquele carinho que havia entre a gente, entre eu e ela. Roubou-me o sonho de vê-la com um futuro, um bom futuro. Sim, claro. E ainda roubou-me o sonho. Claro. E o prazer de abraçar o meu neto. Mas, Teresa, agora uma coisa. Para nós acabarmos, a Teresa está viva, felizmente. A Nélia está viva. A Nélia está neste momento que lidar com a dor de ter tido o filho roubado, uma infância roubada e sabe lá Deus o que é que ela passou. Mas o que é que agora a Teresa, neste vídeo, tem a possibilidade, vou-lhe deixar, vamos acabar desta forma. A Teresa vai, se pudesse dizer agora umas palavras à Nélia, e só à Nélia, a falar para a Nélia, o que é que diz? Ainda que voltar atrás de que eles roubaram-me o prazer de eu abraçar o meu neto. Porque houve um dia, a Nélia estava no café com uma amiga, a Nélia disse que foi à casa de banho e a amiga trouxe o Luís comigo. Ele era um bebezinho, tinha os 3 meses. E eu peguei naquele bebê, abracei, acarinhei e eu senti, e hoje sinto o cheirinho dele nos meus braços. Eles roubaram-me o sonho. Com respeito à coisa... O que é que a Teresa diria à Nélia se a Nélia estivesse a ver este vídeo? De que a minha porta está aberta para ela, apesar de tudo. E sofri, fui enxovalhada, não por ela, porque ela era uma criança. Era uma miúda. Era uma miúda. E ela dizia, aquilo que ela dizia, muitas mentiras, era o cérebro dela. A adolescência, manipular a Segurança Social. Porque elas manipulam muitas crianças. Elas manipulam. A Nélia percebe que é portuguesa. A Nélia fala português. Não nasceu na vida. Ela é portuguesa. Que a minha porta está aberta para ela. E eu só estou esperando que ela um dia entre em contato comigo. Porque eu já sou reformada, como eu já disse, já sou reformada. No dia em que ela entrar comigo, se ela quiser ficar com o apartamento, ela fica. Ela pode ficar com o apartamento. Eu vou para a Madeira e ela fica com o apartamento. Não tem necessidade de saltar de cama em cama em Londres para ter um lugar onde dormir. Porque eu sei que a Nélia sujeita-se a muita coisa, porque a vida é cara. E então no centro de Londres... Ou seja, a Teresa está a dizer à Nélia, eu amo-te, a porta está aberta, aconteceu o que aconteceu e eu estou aqui para te ajudar e independentemente. Eu até ainda há uma outra coisa também que eu queria falar sobre quando tiraram o filho a ela. Eu e a minha filha estávamos dispostas a pagar um bom advogado, mas um bom advogado, para parar com essa adoção. Eu contatei o pedófilo, eu contatei as amigas dela e a Nélia, não sei se elas mencionaram a Nélia para me procurar, ou se não me quisesse procurar, que procurasse a Carla, minha filha. Sim. Mas até hoje nem um telefonema. Porque se ela tinha-nos procurado, de certeza que o Luís não era adotado. Podia até ficar no sistema, no inquérito, mas adotado não é. Porque a gente temos o advogado ia usar tudo o que tem poderidade que ela passou na Segurança Social contra os serviços sociais. Porque os serviços sociais falharam com a Nélia. Desde o primeiro dia que entraram de mim. Fizeram uma máquina de fazer bebés? Fizeram uma máquina para a adoção? Há quem diga que ela teve uma menina. Não agora, mas eu não tenho certeza. Nunca a vi grávida, nunca vi fotografias, nem... Mas Teresa, ela para dizer que chega de fazer uma máquina de bebés é porque foi mais que um.
Porque, porque ela ainda estava na Segurança Social. Que a assistência social que ela levou para isto foi um fitivo, não tenho a certeza. Foi uma mensagem, aliás, eu não tenho a certeza, mas eu acredito que seja verdade. A Segurança Social que ela levou para a maternidade foi os mesmos que lhe tiraram o filho. Que trouxeram o filho para trás. A filha. Isto foi o pai dela, que diz que teve um problema da Segurança Social, é dizer que a Nelly tinha tido uma menina. Olha, e porquê que ligaram o pai? Porque a mãe é uma pessoa que o brain dela não trabalha. Ela ainda deve ter uns 50 anos, mas tem uma mentalidade 10-12. Okay. Derivado de uma quedas que ela deu e a medicação que ela toma. Não se tentou matar, mas tomou muita medicação. E foi levada para o hospital 3 vezes. Ela mudava sempre o número de telefone, da maneira que eles só tinham o número do pai. E então o telefone foi feito para o pai. Pois então há aí uma outra menina. Penso que há aí outra menina. Mas portanto, essa menina foi depois do menino. Sim, depois do Lewis. Yeah. Se é verdade, se é mentira, não sei. Mas eu acredito que seja verdade. E aquilo que ela talvez não pensou que iam tirar o filho, a filha, mas eu penso que ela agora ela tem noção que se engravidar aqui nos países, e que vá para as maternidades dos países, seja em parte da Inglaterra que for. Ela sabe que ainda está, desculpa o termo, a cagar o filho, já 5 bodyguards, cães de guarda, e 2 ações sociais, a condutora e a que é para levar o bebê, a tirar o filho. Que é o que eles fazem. Eles, como querem tirar o filho, quando está uma mãe sinalizada, suponhamos que o bebê nasce amanhã. Se não há nada, se a mãe não tem dor, se não está vestígios que a criança vai nascer, a mãe é obrigada a ir para o hospital, é drogada e fazem o cesariano, caso que seja necessário, ou então induzida à força, porque querem que a criança nasça naquele dia. E porquê? Porque as putas que vão adotar, desculpa, Yolanda, e as pessoas que me estão a ver, muitas vezes eu não falo assim. Eu costumo dizer que a Segurança Social, não digo todas, que há boas, algumas boas, a Segurança Social são piores que os nazistas. É verdade. São piores que os terroristas, porque os terroristas estão brainwashed, lavam no cérebro, para serem suicidados de bombas, e elas fazem o mesmo. Elas podem usar uma arma para matar, mas matam lentamente as pessoas. O nosso coração. A nossa família, muitas vezes, sofre em silêncio. Só e não tem voz. Não tem voz. Isso também é uma maneira de matar. É verdade. As crianças, quando têm conhecimento da situação, sofrem. Porque uma criança que é retirada da mãe, seja por que motivo for, pode até ser uma mãe que não tem muita higiene ou coisa, depois também usam isso, mas a mãe, e uma criança que é tirada do berço, dos peitos da mãe, pode ter uma casa que cheira a Chanel 5, mas o cheiro da mãe ela nunca esquece. Exatamente. E psicologicamente aquela criança cresce e sofre. Claro, porque está abandonada pela mãe e não tem confiança no mundo nem em nenhum adulto porque a sua mãe o abandonou. Assim que eu costumo dizer, a Segurança Social é pior que os terroristas. E não têm autoestima, essas crianças não podem desenvolver autoestima. Porque elas matam silenciosamente para ganho delas. Claro. Os terroristas matam com um objetivo, não é porque... Com um objetivo que o cérebro é lavar. Ninguém lava o cérebro delas. Elas sim lavam o cérebro às crianças. E a criança cresce pensando de que foi abandonada e que foi dada a eles para o negócio. E isso não acontece. Teresa, muito obrigada pela sua partilha. Há, infelizmente, muitos casos. Muito obrigada por ter partilhado a sua história, que lhe é tão especial, e a expor-se desta forma, porque é preciso coragem para fazer esta denúncia. Eu espero que um dia que haja esse reencontro entre a Nélia e a Teresa, quem sabe. Espero que a Nélia... Ela já sabe que eu estou reformada e penso que um dia ela vai entrar em contato comigo.
mantenha esse pensamento, porque nós dizem e nós conseguimos criar também a nossa realidade. Espero que a Nélia encontre proteção na vida, que o anjo da guarda dela tome conta dela, porque ela é inteligente e a vida ensinou-lhe, e há de ser uma miúda que ainda se calhar, com certeza ainda consegue, ainda vai conseguir bastante, porque sofreu bastante e sofreu bastante, mas a vida, o sofrimento é o melhor, é a melhor forma de ensinamento. É uma forma de ensinar. É uma forma de ensinar. Teresa, obrigada pela sua partilha e há muito sofrimento. Há muito sofrimento, é verdade. Há muito sofrimento. Somos sonhos. Ela sabe, ela também. A gente sofre e pensa o que é que fez de errado, porque é que fez isto, porque é que fez aquilo, porque é que não tem mais. E dava para voltar atrás, não era? Se podia, voltava-se atrás e apagava-se aquele minuto, aquela hora, aquele dia. Yolanda, como é que a gente pode lutar? Como é que a gente, contra uma máquina destas, não dá. A gente não está. Quem costuma dizer, quem é que paga os tribunais? O governo. Claro. Quem é que paga os ordenados dos juízes e dos advogados claro. e das instalações sociais? Tudo, o governo que chance com a mãe, sem dinheiros, claro. pode lutar com esta gente. Não dá, porque é uma máquina montada e aquela criança vale muito dinheiro e mantém as profissões de muita gente, há muita maldade. E há muita corrupção nos tribunais de família que a gente chama canguru. Tribunais de canguru. É tudo secreto, onde é tudo secreto. Bem, Teresa Oliveira, muito obrigada por e ok, estou aqui sempre disponível, que ela queira falar. Sim. Também aproveito para agradecer a Yolanda, porque a Yolanda realmente tem sido uma mãe guerreira. Obrigada, querida. O Santiago, que Deus o tenha, que Deus o proteja. Sim, que Deus o tenha para o proteger. Que Deus o proteja. O Santiago, um dia que ele tem 7 aninhos, 7. Sim. 7 aninhos que ele foi a minuto 9, ou 7. Eu penso que ele um dia não vai chegar aos 18 anos. Ele vai entrar em contato com ele. Desde que ele tenha, que ele sabe usar um computador. Aos 16 anos, e só por o nome. Que o primeiro nome eles não mudam. Não mudam? Eles não mudam o primeiro nome. Não podem mudar. Ah, não? Não, só podem mudar o sobrenome. Ah, é? Está bem. Eu até penso que menino, ele tem o sobrenome do Leonardo, é? Sim, puseram Santiago. Nós pusemos Santiago David, mas eles é que foram fazer o registro. E então puseram Santiago David, menino Ethan Edwards. Portanto, o primeiro nome e menino, eles acho que não podem mudar. É só ele, quando ele entrar, quando ele tiver a noção de que há alguma coisa errada naquela família, que não ouvi do match with him, ele vai entrar nos computadores e só pôr, que a gente estou a pôr Santiago, já aparece o seu... Ah, sim? O seu... E então se puser menino... E vai reconhecer as fotografias que lá está. Como a criança reconhece. Ah, sim? Reconhece. A criança reconhece. E vejo uma fotografia de quando era bebê e reconhece lá. Pois. Ele vai reconhecer, olhos, sou eu. Pois. E isso está tudo em inglês, porque a sua página está toda em inglês. E há de haver parecenças, não é? E lá ter parecenças... Yolanda, que Deus o proteja e ele tem certo, daqui a 3, 4 anos o Santiago vai dar sinal. Oxalá, e com 16 aninhos já vai à internet e oxalá tomem conta dele. E oxalá ele tenha a proteção e a inteligência de... A inteligência está. Hoje as crianças são inteligentes, eles vão. Desde que eles notam que há ali qualquer coisa naquela família que estão match them, eles começam a procurar a sua identidade. E a internet, a gente vai à internet ver a coisa. E a Nélia aqui tem uma oportunidade para realmente ver o outro lado da história, saber por palavras da Teresa como é que tudo aconteceu, como é que foi dita à Teresa e as manobras que foram feitas à Teresa e à mãe da Nélia para roubar a Nélia. Ela diz que sente saudades minhas, ela diz a mim, que sente, quantas vezes ela diz a mim, tens visto a Teresa, ou tem estado em contato contigo. É que ela sente saudades. Ela sente saudades. E aquela história de ela dizer que o vestuário dela tem 6 vestidos de bridesmaids, de damas de companhia da noiva. Aquilo não era foster family, aquilo no quarto dela.
Pois, porque esse é que é o É o quarto quarto dela. dela. Esse é que é o quarto dela. E É o quarto nós, dela. eu lembro-me das imagens que deu do quarto da Nélia na reportagem da Ana Leal, Ana onde Leal. tudo era muito cuidado, que até a própria jornalista ficou muito Ela ficou assim com maravilhada. interrogação. Isto é o quarto que era da Nélia. Sim, o quarto da Nélia. Um quartinho muito maravilhado. E eles usaram isso para, como é que eu digo, fazer a reportagem. Sim, sim. Ok, amigo, olha, Teresa, obrigada por me muito contactar. Estou sempre aqui. Obrigada, Leo, E agradeço por me dar estamos voz. em contacto. Com certeza é um prazer, Teresa. Da sua parte é um prazer ter o seu testemunho, porque para mim a Teresa é sem dúvida uma pessoa muito especial. E agradeço por me dar voz e o futuro só Deus pertence. Mas quem sabe a Nélia vai ver este vídeo e depois contacta a Teresa e enfim. Quem vai ver o vídeo? A própria Nélia pode ter ver este vídeo. Nélia. Pode ser que ela veja o vídeo. Pode ser, com certeza. E mesmo que na veja vai haver alguém que vai dizer. Lembras daquela reportagem, daquela vez que fomos à Embaixada Portuguesa? Sim. Vocês foram? Sim, foi. Começou a dar uns 2 ou 3 dias antes, que ia dar nas notícias. E o seu rosto passou. O meu rosto passou. E ela contactou a família na Madeira a perguntar o que se passava. Está a ver. Portanto, ela vai ver esta. Pronto, então vá. Teresa, muito obrigada. E agora, para acabarmos este vídeo, se ainda não subscreveram este canal, está na hora de fazer um apoio às mães. O porquê deste vídeo é simplesmente para dar voz às mães que, devido a este sistema corrupto, nós não temos voz. Mas nós, mães, não desistimos, porque o amor é mesmo assim. Uma mãe não desiste de um filho. Obrigada por terem visto este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, gostar do vídeo e deixem o vosso comentário. Se quiseres participar como testemunho, entre em contacto via o e-mail associado e contacta-me. O teu testemunho será bem-vindo. Muito obrigada a todos, um bom dia e até ao próximo vídeo, próximo sábado. Um beijinho a todos. Deus, Teresa. Obrigada, Maria Guerreiro. Deus, beijinhos, Teresa. Obrigada, querida. Com licença.